Boa noite, todo mundo. It's really good to be back again here in Hebron with you. É muito bom estar de volta aqui com vocês na Hebron. We always love to come back here to Hebron and see everyone. Nós sempre gostamos de voltar aqui para Hebron e ver todos aqui. And we bring greetings from Pastor Victor and Donna Audrey. E nós estamos trazendo conosco assim as lembranças do pastor Vitor e Dona Audrey para a igreja. From Robin McCready. Do irmão Robin McCready. And many others that have told me to and I've forgotten their names. E muitos outros que já esqueci o nome deles. We also bring greetings on behalf of our Acre Gospel Mission family. Também trago saudações da nossa família da missão Acre Gospel Mission, missão evangélica, né, do Acre. In Ireland, in Portugal, in the Canary Islands, and of course, MEA here in Brazil. Da missão que trabalha nas Ilhas Canárias, em Portugal, na Espanha, aí no Nordeste do Brasil e aqui também no Amazonas. And if you come back on Sunday night, you'll hear a little bit more about the work of Acre Gospel Mission. E se você retornar aqui domingo à noite, você vai ouvir mais acerca da missão evangélica do Amazonas ou do Acre. Thank you for the opportunity. I'll be able to share again tonight from God's Word. Muito obrigado mais uma vez poder aqui compartilhar com a palavra de Deus. We're going to read from Matthew chapter 9 and beginning to read at verse 35 of the chapter. Nós vamos ler Mateus capítulo 9 e vamos iniciar no versículo Matthew chapter 9, verse 35. Mateus capítulo 9, iniciando no versículo 35. Mateus capítulo 9 e iniciando a leitura no versículo 35 até o final do capítulo, versículo 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. We know that God will bless His word to our hearts tonight. Sabemos que Deus irá abençoar a sua palavra em nossos corações essa noite. I wonder, have you ever read through the New Testament and just wanted to be there where Jesus was? Eu imagino se você já teve essa vontade de, quando lendo o Novo Testamento, a vontade de ter estado lá, presente com Jesus, nesses acontecimentos. Have you ever wondered what it must have been like to sit there with the Lord Jesus and to see the miracles that He did and to hear Him as He spoke to the multitudes of people? E você poder sentar, né? Imagine, né? Sentar ali e ouvir Jesus ensinando, todos aqueles ensinamentos aí, as multidões, e você estando presente também. To actually be there with Him and to see Him as He fed the multitudes and as He healed the sick. Estando presente, perto dele, vendo ele ensinar, vendo ele curar os enfermos e alimentar as multidões. So often we look at life through our own physical eyes. Muitas vezes nós olhamos para a vida, nossa vida, apenas com os nossos olhos físicos. But how different it would be if we could just for a moment see through the eyes of the Lord Jesus Christ. Mas como seria maravilhoso, mesmo que por só um momento, poder olhar tudo, a vida, através dos olhos de Jesus Cristo. How different it would be and how much it would change our lives. Como seria diferente e como isso realmente mudaria a nossa vida. In the previous verses that we have read here this evening, Nos versículos que agorinha acabamos de ler,
we see how Jesus meets the needs of many different individual people. Nós vimos como Jesus, ele supria as necessidades, diferentes necessidades de diferentes pessoas. In the previous chapter, we see how that in the previous verses, we see how that he healed the sick of the palsy. Nos versículos anteriores à nossa leitura, você pode verificar como ele curou o enfermo, The woman with the issue of blood, aquela mulher que tinha o problema ali do fluxo, Jairus' daughter, a blind man, a dumb man, a filha de Jetro, um homem cego, um homem mudo. and in these verses we've read, we see Jesus speaking to the disciples. E em todos esses versos nós vemos Jesus falando a seus discípulos. Can you picture it in your eyes, in your mind tonight, as Jesus lifts his hand to the disciples and says, "Pray the Lord of the harvest that he will send forth laborers into the harvest fields"? Você consegue imaginar ali, olhando para Jesus, enquanto ele falando, levantando sua mão e falando a seus discípulos para que eles rogassem ao Senhor da seara, que o Senhor mesmo enviasse obreiros para a sua seara. As he looks around and sees the multitudes of people trying to convey to the disciples his heart and his vision and his passion to them. Ao olhar também para a multidão, Jesus olhando para a multidão e você contemplando isso, aí essa paixão que ele tinha então por aqueles que estavam ali. Not only did Jesus preach and teach and heal, não apenas Jesus pregou, ensinou e curou, but he didn't want to do that work alone. He wanted the disciples to help him in it. mas ele não queria fazer isso sozinho. Ele queria envolver os seus discípulos na obra. And he asked the disciples to pray that God would send forth more workers to help. E ele então pede aos seus discípulos que eles também orassem a Deus para que fossem enviados mais obreiros. And in the next chapter, chapter 10, we see how he sent out the disciples, the 12 disciples. E logo no capítulo a seguir, no capítulo 10, nós lemos como ele enviou então os seus discípulos, os enviou a evangelizar. As we think of these verses tonight, I want to leave just 4 very simple points with you. Ao olharmos esses 4 versículos aqui, eu quero deixar esses versículos lidos, eu quero deixar 4 também pensamentos. First of all, we see the pity of the harvest. Primeiramente, nós podemos ver ali que ele tinha compaixão para ir pela sua seara. As we look through the eyes of the Lord Jesus, we see the pity in his heart as he looks at these people. Olhando a multidão e com os seus discípulos, nós vemos como Jesus tinha essa compaixão, olhando por aqueles que estavam necessitados. Jesus wasn't fooled by the religious fronts that people put up. Jesus nunca se enganou com a fachada religiosa ou de santidade que as pessoas colocavam para aparentar. He sees the heart and he sees the hearts of the people wounded and torn by the effects of sin. Ele olhava para o coração e ele podia ver ali o pecado e a mácula e a dor que o pecado causava nas pessoas. We see that Jesus in the verses speaks of the multitudes of people. Nós vemos nesses versículos mesmo lidos como Jesus falava da multidão de pessoas. He speaks of those that are like sheep without a shepherd. E essa multidão é como ovelhas e sem pastor. Those that fainted, those that were scattered abroad. Aquelas que desmaiavam, aquelas que estavam espalhadas pelo caminho. Fainted describes the weariness because of the oppression, and the source of the oppression is sin. Quando falamos assim de desmaiar, estamos falando daquilo que o pecado causa, do cansaço, o desgaste, e isso mesmo era a condição da gente. Of course, the Word of God reminds us how that we're all born in sin and shapen in iniquity. Você sabe que a Bíblia mesmo nos ensina que todos nós nascemos em iniquidade, no pecado. Scattered abroad speaks of those that are helpless and rejected. Quando falamos assim de desgarradas, né, ovelhas desgarradas, podemos imaginar assim aquelas no sentido de
que estão abandonadas, negligenciadas. Those that are helpless and unable to help themselves or save themselves. Aquelas que não podem fazer nada por si, não podem se salvar. These people were like sheep without a shepherd. Então eram como ovelhas, toda essa gente como ovelhas sem um pastor. They were entrapped in a system led by the scribes and the Pharisees. Estavam presas na época a um sistema que era controlado pelos escribas, pelos fariseus. These people were supposed to be leading the folk, and yet they were leading them away from God. E esses líderes eram para estarem levando o povo, as multidões, perto de Deus, mas estavam fazendo o contrário, afastando, levando embora. As Jesus looked at the crowds, these sheep had no shepherd. E quando Jesus olha para essa multidão, eram então ovelhas como sem pastor. They had no one to lead them or protect them or guide them. Não havia ninguém que pudesse os guiar, os proteger. They'd become battered and bruised and discouraged and downhearted. Eram batidas, ou machucadas, o coração quebrantado, perdidas. When we lived, Karen and I, my wife and I lived in England in the Yorkshire Dales, a beautiful part of the world. Quando eu e minha esposa morávamos na Inglaterra, na área de Yorkshire, uma área bonita na Inglaterra. It was little backcountry roads. Havia naquela região assim estradas interioranas pequenas, bem tortuosas. And up through the hills. Subiam pelas montanhas. And quite often we had to travel for 50 miles to get to speak at a meeting. Muitas vezes tínhamos que viajar por 50 milhas até chegar ao local onde íamos a um culto. And sometimes coming back from the meetings in the dark at night, you would have to swerve a few times because there'd be a sheep standing in the middle of the road. E voltando à noite, já no escuro, às vezes nós tínhamos que desviar de alguma ovelha que estava ali, na estrada, perdida. These sheep just wandered around aimlessly wherever they wanted to go. Ovelhas que estavam assim andando sem rumo, iam para onde queriam. Thankfully, I never hit one, but we often saw them lying dead at the side of the road. Graças a Deus eu nunca matei nenhuma, nunca bati, mas vimos várias que haviam sido atropeladas. And of course, the prophecy of Isaiah, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to our own way. E você lembra, com essa ilustração, podemos dizer aquilo que Isaías fala, que todos nós somos como ovelhas desgarradas, cada um se desviando pelo caminho. As the Lord Jesus looked on the crowds of people, he had compassion on them. Quando Jesus olhava então para toda essa multidão que estava ali, ele tinha compaixão por elas. He had a broken heart for the people. Ele tinha um coração dolorido por elas. He was tender and patient. Ele tinha carinho, ele tinha paciência. He was interested in individuals. Ele tinha interesse no indivíduo, em cada uma delas. No one wanted to know the tax collector. Ninguém queria, da multidão, ninguém queria conhecer ali o cobrador de impostos, ou ninguém queria ser amigo do cobrador de impostos. Quite often no one wanted to help the blind man. Muitas vezes, um cego também, assim à beira do caminho, ninguém também queria ajudar. He even said, I must go through Samaria because he wanted to meet the needs of the immoral Samaritan woman. E mais uma vez uma ilustração, como quando ele disse, é necessário atravessar a região de Samaria, e você sabe a história, ele tinha um encontro com a mulher samaritana. Nicodemus, the religious ruler, he even met the needs of his heart and life. Até as necessidades da vida e do coração de Nicodemos, aquele líder religioso. Even when he died, or when he was on the cross, the thief who hung beside him, he met his greatest need, salvation from sin. E até na hora da sua morte, olhando para o ladrão ao lado, Jesus mesmo tinha interesse em pessoas e tinha mesmo o interesse em suprir a necessidade daquele ladrão. The Lord Jesus had vision. Jesus Cristo tinha visão. Vision of the lost. A visão daqueles que estavam perdidos. Have we vision tonight? Será que temos uma visão esta noite? He had a vision of the lost that was vast.
Ele tinha uma visão acerca desses perdidos e era uma visão vasta. Remember how he wept over Jerusalem and said, "Would I not have gathered you as a hen doth gathereth her chicks?" But he would not. Você lembra quando ele olhando para Jerusalém, ele chorou, ele disse, Jerusalém, né, eu te ajunto como pintinhos, mas vocês se dispersam. Uma galinha junta, né, os seus pintinhos, mas vocês se dispersam. He said the harvest here was plenteous. Aqui então nesse texto, nós vemos Jesus olhando para a multidão e dizendo, a seara na verdade é grande. Multitudes of people that are without Christ. Multidões de pessoas sem Cristo. As we look around us today in Manaus, what do we see? E nós, quando olhamos aqui ao redor em Manaus, o que nós vemos? We have heard tonight about Venezuela and the multitudes of people, the vastness of the crowds of people that need Christ. Nós estávamos ouvindo hoje à noite sobre a Venezuela e as multidões ali, na verdade, vastidão de multidões sem Cristo. The Lord Jesus also knew or had a vision of something that was valuable. Mas também podemos dizer que Jesus, com esta visão, ele agregava também aquilo que era valioso. Quando ele olhava para as pessoas, ele via algo de valioso. What value do we put on the soul tonight? Qual é o valor que damos para a alma humana hoje à noite? Quite a number of years ago, we were involved in another mission called the Faith Mission over in the United Kingdom. Alguns anos atrás, nós estávamos envolvidos num trabalho de outra missão chamada Missão da Fé, Faith Mission, lá na Inglaterra. We had a convention every year. E essa missão tinha uma convenção todo ano. And during the convention there was always a missionary meeting. E durante a convenção da missão tinha o culto missionário. And because we were involved in the running of the convention, e por estarmos envolvidos mesmo na direção das conferências, we couldn't get into all of the meetings. Nós muitas vezes não podíamos atender a todos os cultos das conferências, da convenção. Karen and I got into the missionary meeting. Mas uma noite eu e a esposa Karen entramos no culto de missões. And then the missionary offering came around. E chegou então a hora da oferta missionária e começou a passar, né, a coleta. We hadn't expected to get into the meeting. Nós não estávamos ali antes, né, não estávamos planejando ir para o culto e entrar no culto de missões. So we put our hands in our pockets and all we had was £1. Então não estávamos preparados e quando colocamos a mão nos bolsos não tínhamos nada, apenas uma libra. So we put it in the offering anyway. E então fizemos isso, colocamos aquela única libra ali na oferta. Then the preacher got up to speak. E aí a seguir o pregador levantou para falar. And in the course of his message he asked, "What value do you put on a soul?" E durante a pregação ele fez essa pergunta: qual é o valor que você, né, para o povo, qual é o valor que você dá para uma alma? And then he leaned across the pulpit and he said, "Was it by putting £1 in the offering plate today?" E ao perguntar, ele se inclinou sobre o púlpito e apontou para o ofertório e gasofilácio, e ele disse assim: foi dando uma libra que você provou esse teu valor? Né? We thought he'd been watching us. Pensávamos que ele então tinha, né, reparado no que havíamos feito. If we want to know the value of a soul tonight, se queremos realmente saber o valor de uma alma humana esta noite, the people that live in the streets around this church, as pessoas que moram aqui nessa rua ou nas ruas ao redor aqui dessa igreja, the people that you drive past as you go to your work or wherever you're going during the day in the city, as pessoas que você passa, pelas quais você passa indo para o trabalho, indo para a cidade, if you want to see the value of one of those people, se você quiser saber mesmo o valor de uma só dessas pessoas, all you need to do is look to the cross of Calvary. Tudo que você precisa fazer é olhar para a cruz ali no Calvário. Because there the Lord Jesus Christ loved that one lost soul enough to die for them. Porque ali na cruz do Calvário ele mostrou quanto ele precisava aquela única pessoa ali pecadora pela qual ele morreu. Jesus had a vision of something vast and something valuable, but also something vulnerable too.
Não apenas ele tinha uma visão pela vastidão da seara, mas e do valor, né, da alma humana, mas ele tinha também. Yeah. Thundered. Ele tinha também. Ele tinha uma visão acerca da vulnerabilidade, quase que não sai, né? You see, Da vulnerabilidade deles. there's a roaring lion out there seeking whom he may devour. Porque a Bíblia nos diz que há, assim, um leão que ruge em derredor, procurando quem devorar. One who's out to destroy men and women and young people and boys and girls. Aquele que está lá fora para destruir homens, mulheres e jovens. What's our vision like tonight? Qual é a nossa visão esta noite? Have we a vision of the lost around us? Nós temos uma visão pelos perdidos ao nosso redor. There was a girl called Helen Keller. She was a blind girl. Havia uma moça jovem chamada Helen Keller, And she said the worst thing to have was sound but no vision. e ela disse que uma das piores coisas era ter, né, a sensibilidade para o som, mas não a visão. So often we can have so much sound, can we? Muitas vezes nós podemos, assim, ter muito som, muito barulho ao nosso redor, But no derredor, spiritual vision. mas não temos uma visão espiritual. The Word of God reminds us that without a vision, the people perish. A palavra de Deus nos diz que sem visão o povo perece. There's a hymn that we sing in Ireland. I don't know how it's going to translate into Portuguese. Tem um hino que temos na Irlanda, eu não sei como é que vai ser traduzido no português, como é que fica. It says, "Give me a vision, Lord, I plead." Diz assim: me dê uma visão, Senhor, eu te peço, eu te rogo. Vision of souls and a world in need. Uma visão de almas e de um mundo necessitado. Loved ones and friends, the one next door. De amados e amigos e até daquele que mora ao lado. Then let me see there are millions more. E então me deixa ver que ainda há milhares mais. Give me a vision, heart-stirring vision. Me dê uma visão que encara mesmo o coração. Open my eyes, Lord, today. Abra os meus olhos hoje, Senhor. Show me the sign, the doomed, the dying. Me mostre aqueles que estão morrendo, aqueles que estão condenados e aqueles que estão como sofrendo, saem, quer dizer, sofrendo, mas é mais do que isso. Give me a vision, I pray. Me dê uma visão, Senhor. É gemendo realmente. Né? Oh, that we would see the pity of the harvest that Jesus saw. Oh, que eu possa ver, né, com piedade a mesma seara que Jesus viu. We also see the potential of the harvest. Podemos ver também o potencial da seara. Isn't it wonderful to know as we sow the seed of the Word of God that it's God's work? Não é maravilhoso saber que quando estamos semeando a palavra de Deus, nós estamos fazendo o trabalho de Deus, é a palavra de Deus. Isn't it good to know that God knows the potential of the harvest? Não é bom saber que Deus, né, tem o potencial, né, e sabe o valor e o potencial dessa seara? Every single seed that's sown, God knows what it will produce. Cada sementezinha plantada, Deus sabe o que é que ela vai produzir. Whenever the farmer goes out in Northern Ireland to prepare the ground and sow the seed, E um exemplo, quando o fazendeiro, assim, lá na Irlanda, sai para semear, né, e ele prepara a semente e vai ali semear, né, no tempo da semeadeira, he expects a harvest. ele, naquele momento, ele está esperando, antecipando a seara. As we sow the seed, as we water with our prayer, we know that God brings the increase. À medida que semeamos a palavra de Deus e a regamos com as nossas orações, nossas lágrimas, sabemos que Deus vai dar mesmo o fruto. God knows our needs and He knows our greatest needs. Deus sabe nossas necessidades
e até aquela que é a maior necessidade que cada um tem. He knows each one of us by name. Ele conhece cada um de nós por nome. God says in Jeremiah chapter 1, before I formed thee in the belly, I knew thee. Lá em Jeremias, a Bíblia nos diz que Deus nos conhecia desde lá do ventre, desde da formação. And out around us, God knows the potential of precious souls. E ao redor de nós, Deus conhece o potencial de todas essas preciosas almas. One of my friends grew up in a very difficult home life. Um dos meus amigos, ele cresceu num ambiente familiar muito difícil. He lived in a big city in Scotland, Ele vivia numa cidade grande lá na Escócia and life was difficult there. e a vida era difícil ali. You had to be tough to live in that place. Era uma região e você tinha que ser assim duro, né? Tinha que aguentar para viver ali naquela área. But his older brother had gone to the north of Scotland to get a job. E o irmão desse meu amigo foi para o norte da Escócia lá por causa de um emprego. And Gordon decided that for the summer holidays that he would go and visit his brother. He was only 15 years of age. E o Gordon, o amigo dele, resolveu então que iria visitar o irmão que foi trabalhar no norte da Escócia, porque era as férias de verão. He wouldn't go home again after the summer. He wouldn't go back to school again after the summer. Ele não iria retornar, né, para a escola, nem voltar para casa, né, depois do verão. He decided he was going to stay with his brother and help in the cafe that his brother worked in. E assim ele ficou lá no norte com o irmão e começou a ajudar o irmão ali no restaurante, no café que eles tinham, trabalhavam. Although he got in trouble with the education authorities, apesar dele ter entrado em dificuldades com as autoridades educacionais, porque não voltou para a escola, he eventually got a job and began to earn some money every week. ele finalmente conseguiu ficar lá, arranjou um emprego e conseguiu então começar a ganhar alguma coisa semanalmente, né, de dinheiro. Some of the girls that worked in the cafe had a catalog with clothes in it you could buy. Algumas das moças que trabalhavam no mesmo café tinham um catálogo de roupas. And as Gordon looked through it, he saw a suit. He had never had a suit before. E então o Gordon pegou esse catálogo e ele estava olhando, ele viu ali um terno, ele nunca tinha um terno, nunca tinha tido um terno antes. And he could buy it over so many weeks, it would only cost him just £1 a week. E ele podia comprar, era acessível, ele só teria que pagar então 1 libra por semana. So Gordon sent away for the suit and got the suit and it fitted him. Então ele fez o pedido do terno, o terno veio, coube. And he just thought he was wonderful. E ele então, né, achou que ele estava maravilhoso, né? And after he bought it, he realized that there were no funerals and there were no weddings to wear a suit to. So what was he going to do with it? Quando então com o terno já, ele percebeu que não tinha nenhum casamento, não tinha nenhum enterro. Onde é que ele iria usar esse terno dele? And so he decided, along with the girls who worked in the cafe, that every week they would go to every church, every different church in the town that he lived in, and he was able to wear a suit on a Sunday. Então ele decidiu, né, junto com as colegas, as moças lá, que então ele iria, usando o terno, visitar cada igreja que tinha ali na cidade dele, para ele poder usar o terno dele e ir para a igreja. One Sunday night he went along to the local Baptist church. E um domingo à noite ele foi para uma igreja batista local. And the next week he had to go back. E na outra semana ele teve que retornar. And the following week, and the weeks after, he had to keep going back again. E ele teve que retornar sempre para essa mesma igreja nas próximas semanas. God was speaking to his heart. Deus estava falando com o coração dele. And Gordon trusted Christ as a savior. Então Gordon aceitou Jesus como Salvador. Isn't it amazing that God knows the potential of the harvest? Será que é de admirar que Deus sabe o valor e o potencial da seara? Isn't it amazing to think that 81 years ago that William and Margaret McComb left Belfast in Northern Ireland to come all the way to Brazil? Será que é de admirar, né, que há 81 anos atrás Deus usou
o William Macomb e a sua esposa Margaret, que deixaram Belfast e vieram aqui trabalhar no Amazonas, no Acre. And to look back over 81 years and see what God has done. E de olhar então para trás, para esses 81 anos da missão e ver tudo que Deus fez. And time doesn't permit us tonight to talk about the potential of the harvest. Aqui hoje à noite não temos o tempo para falar, né? O tempo não nos permite falar tudo, de todo o potencial que existe na seara. How that through one person getting saved, that many others got saved. Como que por se convertendo, através da salvação de muitos outros também são salvos. You see, there's a great harvest out there. Perceba, irmãos, veja, há uma grande seara ali fora. Well, we've seen the pity of the harvest and the potential of the harvest. Vimos que ele tinha uma piedade, uma compaixão pela seara, ele tinha também visão para o potencial desta seara. And I better hurry up or they'll not let me preach tomorrow night. E eu devo agora correr, ou então não vão me deixar pregar amanhã à noite. But the Lord Jesus also speaks here about the problem with the harvest. Mas aqui o Senhor Jesus fala também do problema que existe com a seara. In verse 37, Jesus says here that the laborers are few. Aqui no versículo 37, Jesus diz que os trabalhadores são poucos. You see, right outside the door of this church tonight, there's a great harvest field. Olha, aqui, saindo dessa igreja, por essa porta, existe uma seara muito grande. And workers are desperately needed. E há uma necessidade grande por trabalhadores. You know, so often we think that we're too young to go. Desesperadamente necessitados. E muitas vezes achamos que somos muito jovens para ir. I remember whenever I was just a year saved. Eu me lembro quando eu tinha apenas um ano de salvo, de convertido. Sitting in a youth rally. Sentado ali num culto que reunia, né, jovens de diversas igrejas. And the missionary preached on the verses that we're speaking on tonight. E o pregador estava falando nos versículos, pregando, né, da noite que eu estava lá, pregando nesses versículos de hoje à noite. And he challenged us as young folk. He said, folk, the problem with the harvest is the laborers are few. Maybe God wants you to go. E ele desafiou os jovens e disse mesmo, talvez, né, Deus quer que você vá. Deus diz mesmo aqui, os trabalhadores são poucos e ele quer, talvez, que você vá. And as he pointed his finger, as if it was just pointing at me. E quando o pregador estava apontando o dedo, era como se estivesse apontando para mim. But I said, Lord, I'm far too young. I'm just 18. E eu disse então para Deus naquela hora, eu sou jovem demais, só tenho 18 anos. Look at that person. Olhe, Do it, but I couldn't do it. olhe para aquele outro ali, ele talvez pode fazer, mas eu não posso. I said, Lord, I'm too shy. I couldn't stand up in front of people and speak. Eu disse também, Senhor, eu sou muito, né, assim, tímido, né? Eu não sei falar com as pessoas. Now I don't know when to sit down. Agora o problema hoje em dia eu não sei mais quando sentar, né? Quando parar de falar. The laborers are few. Os trabalhadores são poucos. You see, the harvest is ripe. That's why the workers are needed now. Perceba, a seara já está pronta para a ceifa, por isso que os trabalhadores são necessitados, são requeridos agora. In John chapter 4, Jesus speaks of the fields that are white unto harvest. No outro texto paralelo, Jesus fala mesmo dos campos que, né, branquejam para a ceifa. He was meaning that the sowing already has been done, but they need reapers. Ele estava significando que já havia tido mesmo já o corte, mas era necessário, ou já plantio e o crescimento, mas era necessário aqueles que iriam recolher. Né? The harvest is ready, and if it's not reaped, it's going to be lost. A seara está pronta e se não for recolhido ali todo o produto, né, vai ser perdido. As we look across the world, we see the need for workers. Quando olhamos então para o mundo, nós vemos a necessidade, né, de trabalhadores. Whether it's just here in the church, necessidade talvez às vezes só aqui na igreja, né, ou aqui começando aqui na igreja. whether it's here in the city of Manaus, Necessidade também aqui na cidade de Manaus, or whether it's right across the world.
ou também necessidade por todo o mundo, através do mundo. You see, there's 7 billion people in the world. Há em torno de, ou mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. 1/3 have heard the gospel. 1/3 já ouviu o evangelho. 1/3 have access to hear the gospel. 1/3 tem acesso, e pode ouvir o evangelho. But there's still 1/3 that have never heard the gospel before. Mas ainda há 1/3 da população do mundo que nunca ouviu o evangelho antes. In Portugal, where Jeffrey works, Em Portugal, onde Jeffrey trabalha, there are just over 10 million people. há um pouco mais de 10 milhões de pessoas, população de Portugal. Less than 1% of the population are evangelical. Menos de 1% dessa população é evangélica. And so we could go on tonight, speaking of so many places and so many situations where the laborers are few. E poderíamos mencionar muitos outros lugares e continuar falando, desse problema, que a realidade é que os trabalhadores são poucos. Will we help to solve the problem tonight by saying, Lord, here am I, send me, take me, I'll go? Nós iremos individualmente, cada um mesmo ser parte da solução e dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me use. We need to get on our knees and pray for the Lord to open our eyes and give us renewed vision. Nós precisamos ficar de joelhos e orar a Deus e pedir mesmo que Ele abra os nossos olhos e nos dê uma visão. We need to stay on our knees and pray for workers to labor in the harvest fields. Nós temos que ficar de joelhos e orar que Deus envie obreiros. And we need to examine our lives to see what God wants us to do. E nós precisamos examinar a nossa vida e verificar, saber o que Deus quer fazer através da nossa vida. Just the last point. Agora o último ponto. Looking through the eyes of Jesus, we see the pity of the harvest. Olhando através dos olhos de Jesus, nós podemos ver a piedade, a compaixão que ele tinha para com a seara, the potential of the harvest, o potencial da seara, the problem with the harvest, o problema com a seara, but we also see finally the power of the harvest. Mas finalmente nós vemos também, como que olhando pelos olhos de Jesus, o poder da seara. In verse 38 he says, "Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest." E nós olhamos aqui no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. You see, tonight he is the Lord of the harvest. Hoje à noite, e Ele é sempre o Senhor da seara. He is in absolute control. Ele está em absoluto controle. He is sovereign. He cannot fail. Ele é soberano e Ele não pode falhar. You know, the healing of the sick was a great miracle. Você conhece a história quando ele, as histórias quando ele criou os enfermos? The raising of the dead was a great miracle too. Quando também ele ressuscitou os mortos, também esses eram milagres maravilhosos. But the salvation of the soul is the greatest miracle of all. Mas a salvação da alma é o maior de todos os milagres. He is the one who is almighty. Ele é aquele que é todo poderoso. He is the one who is all powerful. Ele é aquele que tem todo o poder. He is the one who is all loving and all knowing. É aquele que ama, infinitamente, e é aquele também que conhece tudo. And thank God tonight, as we think of the spiritual harvest fields of the world, he is the one who is all able. E damos graças a Deus por isso, quando olhando para todas as searas do mundo e as necessidades, nós louvamos a Deus, porque Ele é capaz. He can do far more than we can ever begin to imagine or even think. Ele pode fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. But you and I can all make a difference tonight. Mas você e eu, nós podemos fazer a diferença a partir de hoje à noite. I heard the story of a young boy who was out on the beach one day. Eu escutei a história uma vez de um jovem que estava caminhando por uma praia um dia. And right across the beach there were thousands of starfishes that had been washed ashore.
E ao longo dessa praia havia milhares daquele peixinho estrela que haviam sido, né, lavadas pelas ondas, assim jogadas na areia da praia. And the young boy was lifting the starfish and throwing it into the water. E esse jovem então estava pegando cada um dos bichinhos e jogando de volta na água. He kept doing this, and an old man came along and said, "Son, what are you doing?" E ele ficou fazendo isso até que veio um velho, passou por ele e disse assim: "Ei, rapaz, o que é que você está fazendo, meu filho?" He said, "I'm just throwing the starfish in the water." Eu só estou jogando os peixinhos, né, estrela, de volta aí para a água. And the man said to him, "Look at all the thousands of starfish. You're really making no difference." O velho disse assim: "Olha, tem tantos aí na praia, milhares estão morrendo, não vai fazer diferença aí o que você está fazendo." So the young boy continued to lift another starfish and throw it in the water. Mas o jovem continuou a pegar cada um, né, um por um, e continuou jogando de volta ao mar. And turned to the old man and say, "I made a difference to that one." E virou para o velho e disse: "Eu fiz a diferença para aquela que eu acabei de jogar." And then he threw another one in and said, "And I made a difference to that one too." E ele pegou outra e disse: "Eu fiz a diferença para essa também." We look around us tonight at the need that's outside this church. Nós olhamos então para a necessidade que existe em torno dessa igreja, The needs in our world today. as necessidades que existem no nosso mundo de hoje. And so often we feel, what are we among so many? E muitas vezes podemos pensar o que nós somos assim, individualmente diante de tantos, né, de tanto problema. Isn't it good to know, because of the power of the harvest and the Lord of the harvest, that each one of us tonight can start to make a difference? Não é maravilhoso saber que por causa do poder que existe ali, seara, porque tem um Senhor da seara, que por conta disso nós podemos fazer a diferença? Never before in history has the church had as many great opportunities to reach out to the lost. Nunca antes na história da igreja, né, a igreja de Jesus Cristo teve tanta oportunidade para alcançar os perdidos. Oh, that we would see as Jesus saw. Oh, como seria bom se nós pudéssemos enxergar tudo isso como Jesus enxergava e via. Oh, that we would pray as Jesus prayed. E que possamos também orar como Jesus orava. Oh, that we would feel the compassion that Jesus felt. Oh, se pudéssemos também sentir a compaixão que Jesus sentia. Pray the Lord of the harvest that he will send forth laborers. Ore ao Senhor da seara que ele envie, pois, trabalhadores. I wonder tonight, will you say, "Lord, here am I. Whatever I can do, wherever I can go, I'm yours." Eu quero mesmo que você, essa noite, possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Me usa, me envie.